Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Carlos, eu sou coach de relacionamento, sou coach de liderança e nesse vídeo aqui você vai aprender como evitar as brigas e o estresse da convivência, ter conversas mais agradáveis com o outro e ainda assim conseguir influenciar o outro positivamente a mudar um comportamento que você não gosta, um comportamento negativo que está te incomodando. E o melhor, mesmo que você tenha aquela sensação de que você já tentou de tudo, de que nada dá certo e já não sabe mais o que fazer para superar as dificuldades da convivência. Você pode estar se perguntando assim, nossa, mas será mesmo que isso é possível? Eu já tentei de tudo e nada deu certo até agora, eu acho que é muito difícil esse tipo de coisa acontecer, ou às vezes pode até acontecer, mas com outras pessoas e não comigo. Bom, eu sei que nos últimos 4 anos eu estudei, eu aprendi, eu vivenciei situações que me fizeram perceber que realmente a convivência é difícil, em alguns casos a convivência é quase impossível. Sabe, tem muita gente por aí que é chata, tem muita gente irritante, tem muita gente grossa, tem muita gente mentirosa, tem muita gente difícil por aí. E eu sei que às vezes a gente não deve ser hipócrita, porque de certa forma todo mundo de vez em quando tem um comportamento ruim desse tipo. De vez em quando você mente, de vez em quando você é chato, de vez em quando você é grosso. Todo mundo tem isso, mas tem gente que abusa disso. Agora, é muito complicado entender o comportamento de outras pessoas. É bastante difícil de fato e algumas vezes, se você for parar para pensar, não dá nem para entender o nosso comportamento. É ou não é verdade? Ou você nunca se pegou pensando assim, nossa, por que eu fui fazer aquilo? O que eu estava pensando? Por que eu fiz aquilo lá? Eu não devia ter feito, e aí às vezes você se arrepende. Então, o fato é que os relacionamentos são difíceis, a convivência com outras pessoas é difícil. Por quê? Porque simplesmente é outra pessoa. Você não sabe o que ela sente, você não sabe o que ela pensa, você não sabe o que ela quer, você não sabe por que ela está fazendo determinadas coisas. É bastante complicado. Mas, como eu já disse, depois de ter estudado 4 anos, depois de ter aprendido muita coisa sobre comportamento humano, sobre relacionamento, eu posso afirmar, eu posso garantir para você que mesmo sendo muito difícil, é possível superar os problemas da convivência e ter uma boa relação com outras pessoas, independente da situação. Algumas pessoas, sabe, têm uma facilidade natural para se relacionar. Algumas pessoas conseguem fazer os outros que estão próximos se sentir bem, conseguem ser agradável com todo mundo, conseguem se dar bem com todo mundo e também não precisa de muita coisa para se sentir bem. Mas a verdade é que esse tipo de pessoas são exceções, são raros isso aí. Na maioria das vezes a gente tem dificuldades, todo mundo tem essas dificuldades. Sabe, algumas pessoas acham que são donos da verdade, sabem tudo e que não precisa mudar, não precisa aprender mais nada. Outras pessoas não conseguem se controlar, ficam estressadas, ficam com raiva e saem soltando fogo para todo mundo, derrubando tudo que vem pela frente. Também tem aquelas pessoas que só sabem reclamar, que só sabem criticar, que a todo momento está tentando fazer o outro se sentir mal. Parece que elas gostam de fazer a outra pessoa se sentir mal, sabe, falar mal do outro. E ainda tem aquelas pessoas que, na verdade, não se dão conta dos próprios erros, não se dão conta das próprias falhas e têm comportamentos destrutivos. E elas não percebem isso e acham que está tudo bem. E ainda acabam culpando os outros pelas coisas que acontecem. A pergunta que eu faço a você é, você conhece alguém que tem uma dessas características ou mais? Você já conviveu com alguém desse tipo? É muito provável que já. Eu já convivi. Você já conviveu, acho que todo mundo já conviveu com gente que tem uma dessas características. Agora, uma outra pergunta que eu acho que talvez é mais importante ainda. Em qual dessas características você se encaixa melhor? Você consegue se identificar? Você consegue responder a essa pergunta? Você consegue ser, digamos assim, um crítico de si mesmo e se perceber em algum lugar desses daí? Ou você acha que você é perfeito e que você não faz nada de errado? Bom, se você, por acaso, se você tem algum tipo de dificuldade, né, de se relacionar, se você tem algum tipo de dificuldade na convivência que você tem, se você está com algum tipo de dificuldade nos relacionamentos que você tem, seja com seu pai, com a sua mãe, com seu marido ou esposa, ou talvez com seu filho, eu tenho uma notícia para você. Uma notícia boa. Eu vou explicar nesse vídeo agora, a partir de agora, eu vou explicar para você quais são os 5 passos que podem
que você precisa entender que podem ajudar você a evitar as brigas, o estresse da convivência, ter conversas mais agradáveis com o outro e ainda conseguir influenciar o outro positivamente a mudar um comportamento negativo. E como eu já falei, mesmo que você tenha aquela sensação de que não consegue mudar nada, que já tentou de tudo e que nada dá certo e que é muito difícil superar os problemas da convivência. Se você quer saber quais são esses 5 passos, então vamos lá, fica comigo aqui. Tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai entender e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. Bom, o primeiro passo é que você deve aprender a focar o seu tempo e energia naquilo que é mais importante e relevante para a sua convivência. É fácil fazer isso? Não. E eu já vou alertar. Tudo que eu vou falar aqui é muito simples, é muito prático. É muito simples e prático, mas pode não ser fácil. Porque nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de convivência. E mesmo que seja simples, pode dar um pouco de trabalho. Ou talvez em algumas situações pode dar muito trabalho. Mas você tem que levar em conta que pode dar certo, que vai dar certo. Desde que você faça, desde que você se esforce. Beleza? Tendo isso em mente, vamos continuar aqui. Quantas vezes você já tentou resolver mais de um problema ao mesmo tempo e não deu certo? Vê, às vezes é muito provável que você já tenha tentado resolver mais de uma coisa ao mesmo tempo e deu certo. Mas se você for parar para pensar, quando as coisas são um pouco mais complexas, na maioria das vezes dá errado se você tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vê, quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo, quem tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, geralmente vai ficar exausto rapidamente, vai se cansar muito rápido. Porque, digamos assim, vou dar um exemplo para você. Digamos que você descobre que existe em uma determinada montanha uma quantidade considerável de ouro. Mas você não sabe onde que aquele ouro está. Está na montanha, mas você não sabe onde que aquele ouro está. É uma quantidade de ouro que pode te deixar rico, que pode salvar todos os seus problemas. Digamos, vamos colocar essa situação. Você tem 2 opções. Vou colocar 2 opções aqui. A primeira é carregar toda a montanha, tirar a montanha de onde ela está e carregar toda a montanha lá para sua casa. E só depois disso você procurar o ouro. Ou então você pode tentar descobrir onde que o ouro está e depois carregar apenas o ouro. Percebe? São 2 situações completamente diferentes. Vê, pode levar um pouco mais de tempo para você descobrir onde que o ouro está? Pode, claro que pode. Mas você tem que concordar comigo que tentar carregar a montanha de uma vez só, certamente não vai dar certo. E é assim que muitas pessoas fazem na vida delas. Elas têm uma montanha, têm um problema gigantesco, um problemão para resolver, e elas tentam, além de resolver aquele problema, elas tentam resolver outras coisas. Sendo que aquele problemão por si só, pode não dar certo, pode não conseguir resolver. E outra, às vezes as pessoas tentam resolver muitos problemas de uma vez, e aquele monte de problema pode ser problemas pequenos, mas aquele monte de problema acaba se tornando uma montanha. E uma montanha é muito peso para você carregar. É muito estressante, é muito cansativo. E é cansativo para qualquer pessoa. Imagina você, de fato, tentando carregar 1 tonelada, 2 toneladas. Não vai dar certo. Quando você não direciona o seu tempo, a sua energia naquilo que é mais importante, no caso, pegar o ouro ao invés de tentar carregar a montanha, muito provavelmente você vai acabar ficando cansado, você vai acabar carregando mais peso do que precisa, você vai acabar carregando coisas que não precisa, porque no caso da montanha, é o exemplo, talvez você esteja tentando resolver mais de um problema e na verdade uma daquelas coisas não precisaria, não é tão importante, não é necessário você se envolver com aquilo agora, nesse momento. Tem coisas que são mais importantes, então você vai acabar carregando, você vai acabar se cansando mais e mais e carregando peso que não precisa. E uma hora ou outra, por conta do esforço sem resultado, você pode acabar desistindo. Conseguiu perceber? Então o primeiro ponto é você focar a sua energia naquilo que é mais importante. Então eu pergunto para você, na sua convivência hoje, qual que é o ponto mais importante? Qual que é o problema mais importante que você precisa resolver? Eu sei, pode ser que tenha muitas coisas para você resolver, beleza, mas qual que é o mais importante? Saiba distinguir isso aí. O segundo ponto, o segundo passo, você precisa aprender a mudar a forma de pensar sobre a vida, sobre as pessoas à sua volta e também sobre si mesmo. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso.
Tem pessoas que pensam que, como eu já falei, que não precisa aprender coisas novas, que já sabe de tudo, que são capazes, que não são capazes de mudar o seu ponto de vista. Porque imagina assim, se eu acredito que eu já sei tudo, eu não preciso mudar o meu ponto de vista. Porque se eu sei tudo, eu sei tudo. Não tem nada, nenhuma informação a mais que me faça mudar. Então, se você conseguir mudar o seu ponto de vista, é quase certeza que você vai ver o mundo de uma forma diferente. Eu vou explicar isso melhor. Tem algumas pessoas que têm aquela convicção de que estão sempre certas, que as coisas sempre são exatamente da forma que elas estão falando, da forma que elas acreditam que vai ser. Pois bem, isso não é verdade. É óbvio que isso não é verdade. Para exemplificar, vou dar um exemplo para você que está... Imagina que você está numa calçada, num passeio. Eu não sei como que é isso, qual que é o nome que dão isso aí onde você mora. Em alguns lugares é calçada, em alguns lugares é passeio. Então imagina que você está no passeio próximo a um cruzamento. Você consegue se imaginar assim? Você está num passeio próximo a um cruzamento. E há um semáforo com sinal verde. Você está vendo que tem um semáforo com sinal verde e vem um ônibus atravessando, ele vai passar o cruzamento. O sinal está verde para ele, o ônibus vai atravessar. De repente, do nada, no cruzamento, vem um carro na rua lateral e bate no ônibus. Ou seja, o ônibus estava passando o sinal verde e veio outro carro e bateu no ônibus, atravessando o cruzamento e bateu no ônibus, na lateral do ônibus. Pergunto para você, quem é que está errado nessa história? É muito provável que você responda que é o cara que estava dirigindo o carro, porque ele atravessou o sinal vermelho, correto? Pois é, eu quero lhe contar um segredinho. O sujeito que estava dirigindo o carro, ele não atravessou o sinal vermelho. O que aconteceu é que o semáforo deu problema. Os dois semáforos estavam verdes. Então o ônibus passou no sinal verde e o carro que bateu na lateral do ônibus também passou no sinal verde. Deu um problema no semáforo. Agora eu pergunto para você, como que você acreditava que o cara que estava errado era o cara do carro? E agora? O que eu quero que você perceba, o que eu quero que você entenda, é que nem sempre você conhece toda a realidade. Você conhece partes da realidade. Você não tem como saber tudo. O que você sabe são partes das coisas que acontecem. Você pode saber de um fato, mas não do fato por si só, de todas as versões daquele fato. Muitas coisas que acontecem na nossa vida você não se dá conta. Presta atenção, você não tem como saber tudo o que acontece. Você sabe partes daquilo que aconteceu. Ser capaz de mudar a forma de pensar é importante para a nossa convivência, porque muitas vezes você acaba culpando o outro, julgando o outro, reclamando da vida para o outro, por conta de coisas que talvez ele não saiba, ele não tenha o controle, ele não entende. Mas mesmo assim, como você também não entende toda a realidade, e você não sabe disso, você pode acabar sendo injusto ou injusta com a outra pessoa. As coisas que você sabe, as coisas que você viu, as coisas que você ouviu, são apenas parte da realidade. Não é a realidade em si, não é a realidade toda. E o mais interessante é que muitas vezes nós omitimos de nós mesmos algumas verdades, algumas coisas, para que a gente não fique triste. Por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem aceitar os próprios erros, elas preferem criticar e culpar os outros pelas consequências negativas da vida, pelas coisas ruins que acontecem, simplesmente para que elas não tenham que aceitar os erros dela, porque isso vai abalar elas, isso vai ir contra elas, isso vai deixar elas tristes, e elas vão ficar com o ego abalado. Então tem gente que culpa o outro, critica o outro para não aceitar as próprias falhas. Inclusive, esse é um dos pontos mais importantes, é um dos pontos que eu trato, porque eu considero bastante importante, é um dos pontos que eu trato no meu programa para desenvolver uma boa convivência, um programa que eu criei, mas eu vou falar disso mais para frente, não esquenta a cabeça não, vamos dar sequência aqui no próximo ponto. E o próximo ponto, o terceiro passo, é você conseguir se controlar frente a situações estressantes, como por exemplo discussões, uma crítica negativa ou talvez uma ofensa. Então eu já falei de 2 pontos. O primeiro ponto é você conseguir focar e agir, fazer aquelas coisas que são mais importantes.
O segundo ponto é você ser capaz de mudar a sua forma de pensar sobre as coisas que acontecem. E o terceiro ponto agora é você conseguir se controlar. Veja bem, dificilmente você vai conseguir encontrar algo mais transformador na vida de alguém do que conseguir se sentir em paz, do que conseguir ficar calmo, do que conseguir ficar tranquilo, do que conseguir se sentir bem o tempo todo. Porém, você também vai perceber, você também deve saber que é muito difícil você conseguir encontrar alguém que se sinta em paz, calmo e tranquilo o tempo todo. Tem gente que se sente em paz, mas não o tempo todo, porque em muitos casos, em alguns momentos da nossa vida, é quase impossível ficar calmo, porque tem pessoas que nos estressam, tem pessoas que nos fazem mal, e nessas situações é bastante difícil. E para a maioria das pessoas, poucas coisas simples já estressam, coisas simples já as tira do sério. Algumas pessoas são mestres em conseguir nos tirar do sério. Você já conviveu com alguém que é mestre em deixar você com raiva? É mestre em deixar você puto da vida? Pois é, tem gente que é assim. Eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo há mais ou menos uns 10 anos. Eu estava discutindo com uma pessoa e essa pessoa começou a falar algumas coisas que me deixou com muita raiva. Muita, sabe quando você fica vermelho de raiva? Eu estava desse jeito. E para não bater na pessoa, eu acabei dando um soco na porta e acabei quebrando a porta. Eu acabei machucando a minha mão também. Mas o ponto é que essa outra pessoa, ela fez o que queria, ela fez o que pôde para me tirar do sério, sabe? E ela conseguiu. E eu acredito que você provavelmente já passou por alguma coisa semelhante. Talvez você não tenha quebrado a porta igual eu fiz. Talvez você não tenha quebrado nada, mas você já deve ter ficado em alguns momentos com muita raiva. O ponto é que, por bem ou por mal, a raiva e as outras emoções, como tristeza, medo, essas outras emoções que a gente tem sempre vão estar presentes na nossa vida, sempre vão estar presentes no nosso dia a dia. E cabe a nós conseguir controlar o nosso comportamento frente a essas emoções. Se você ficar com raiva a qualquer momento, por qualquer coisa, você tem que aprender a controlar o seu comportamento diante da raiva, porque senão você vai acabar fazendo coisas que não deve. Quantas vezes você já fez ou disse alguma coisa que não deveria simplesmente porque você estava com raiva? Quantas vezes? Quem que nunca passou por isso? Quantas vezes você se arrependeu de ter feito alguma coisa porque você estava com raiva e aí você fala assim, eu estava fora de mim e eu fiz sem pensar. Quantas vezes isso já não aconteceu? Eu acredito que como eu e como muitas outras pessoas, você também já deve ter passado por esse tipo de coisa. Quantos relacionamentos que existem por aí que estão abalados por conta dessa falta de controle? Em alguns casos, a pessoa não consegue se controlar, aí acaba tenta diminuir o outro, tenta ofender o outro e em alguns casos extremos acaba até agredindo fisicamente o outro. Seja homem, seja mulher, seja adulto, seja criança, isso não é legal. Então, é importante você conseguir se controlar. E pode acreditar, tem algumas pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa. Conhece alguém assim? Que qualquer coisa estoure, qualquer coisa quer brigar, qualquer coisa quer bater no outro. Pode acreditar uma coisa, essas pessoas são as pessoas mais fracas, porque elas não conseguem se controlar. Qualquer coisa, elas partem para cima. Qualquer coisa, elas partem para a ignorância. E por conta disso, elas estão sempre em desavença com outras pessoas, elas estão sempre brigando com todos à sua volta. Você gostaria de saber, aprender a se controlar, aprender a controlar os seus impulsos e com isso ter uma convivência mais agradável, mais feliz com o outro? E ainda aliviar o estresse e ainda se sentir cada vez melhor e cada vez mais capaz de superar os desafios da convivência? Eu acredito que se você está vendo esse vídeo até aqui, é muito provável que a resposta para isso seja sim. E se você respondeu sim, eu quero que você fique atento ao que eu vou apresentar daqui para frente, ao que eu vou continuar falando, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu já falei sobre 3 pontos. Eu já falei no primeiro ponto que você precisa aprender a focar naquilo que é mais importante, você precisa aprender a mudar a sua mente e você precisa aprender a se controlar. Agora eu vou falar do 4º ponto. E o 4º passo, o 4º ponto, é você aprender a se comunicar de forma efetiva, aprender a se comunicar e ter diálogos que gerem a atenção do outro e que o outro entenda você e respeite você e, consequentemente, você também entenda o outro.
Vê, a sua capacidade de se comunicar com o outro é o que fará a diferença entre ter um bom relacionamento ou não. É o que fará a diferença entre você entender o ponto de vista e ele entender o seu ponto de vista. Agora, isso é fácil de fazer? Na maioria das vezes não. As pessoas, de forma geral, não sabem se comunicar de forma efetiva, de forma eficiente. E elas brigam por conta disso. Eu me lembro de que quando eu estava casado, e eu acho que você também já deve ter passado por alguma coisa desse tipo, talvez não com o marido ou esposa, mas com qualquer outra pessoa, eu me lembro que tinha a seguinte situação. Eu falava alguma coisa e ela entendia outra. Outra vez ela falava uma coisa para mim e eu entendia outra coisa. Aí, por conta de que ela entendeu uma coisa diferente, ela entendeu uma coisa completamente diferente, ou eu, acabávamos discutindo, acabávamos brigando, porque a gente ficava fora de contexto. E até você explicar para outra pessoa o que está acontecendo, sabe? Era uma discussão, era uma briga. E como eu já falei, até você explicar que aquela história, né, que focinho de porco não é tomada, a gente passava um bom tempo nessa discussão, às vezes um bom tempo nessa briga, e infelizmente tinha alguns casos a gente ia dormir de cara feia um com o outro e só ia resolver isso no outro dia, ou às vezes nem resolvia e deixava aquilo engasgado aqui na garganta, sabe? Você já viveu esse tipo de situação? Você já se pegou nessa situação? Se você tem uma convivência duradoura com alguém, em especial, vou tratar aqui, em especial a questão de casamento, né, com o cônjuge, é muito provável que sim. Mas também é provável que você já tenha passado com esse tipo de coisa com irmãos, com sua mãe ou pai, você já tenha passado esse tipo de coisa com amigos, porque são coisas que acontecem na convivência. E isso acontece por conta de uma má comunicação. Caso você já tenha vivenciado esse tipo de coisa, eu quero que você certamente sabe que isso é chato, é frustrante, e aí vem aquele pensamento, nossa, mas por que é que ele não entendeu? Ou então, nossa, mas não foi nada disso que eu quis dizer. Ou então você pega e fala assim, mas esse sujeito está ficando maluco, só pode. Sabe? Com a comunicação você tem o poder de resolver os problemas ou até criar os problemas. Uma boa comunicação resolve, uma má comunicação cria o problema. Você tem o poder de fazer alguém gostar de você, ou alguém não gostar de você. Esse é o poder da comunicação. Você já ouviu aquela frase que diz, a palavra tem poder? Eu ouvi essa frase quando eu era muito novo, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 8 ou 9 anos, eu ouvi essa frase da minha avó. Ela disse para mim, a palavra tem poder. E ela me disse porque, naquele momento, eu acabei falando, ofendendo lá o meu irmão, eu não devia ter feito isso. E, como eu era criança, eu não entendia, e ela falou, não fala isso não, que palavra tem poder. Na hora, eu não me toquei, eu era uma criança e não dei muita atenção. Mas, hoje, depois de ter vivenciado tudo que eu já vivenciei, especialmente depois de ter aprendido tudo que eu aprendi, eu sei que essa expressão, a palavra tem poder, é verdade. A palavra tem poder. E eu demorei muito para perceber isso, muito tempo para entender isso. Mas eu posso garantir para você que depois do que eu entendi, depois do que eu aprendi, os conceitos por trás da comunicação, eu posso garantir para vocês que todas as minhas relações se transformaram, todas as pessoas que convivem comigo, de um bom tempo, perceberam a minha diferença, em especial a família, sabe? E em especial também, onde eu dou aula já tem uns 10 anos mais ou menos, os meus alunos perceberam a diferença, sabe? O tipo de comunicação que eu tinha com eles, antes de eu aprender esse tipo de coisa, era uma. Depois que eu comecei a aprender, a minha comunicação mudou muito e eu comecei a ser elogiado pelos meus alunos. E isso é muito bom. Sabe, o aluno vem e fala assim, nossa, professor, você explica muito bem, você sabe conversar, é legal isso. E isso acabou me motivando mais, sabe? É por isso que dentro do programa Viver e Conviver, que é um programa que eu criei para melhorar a convivência, eu trato da etapa da comunicação com muito cuidado, porque eu sei que é importante, eu sei que pode transformar a vida das pessoas de forma positiva e também de forma negativa. E se você levar isso em consideração, eu tenho certeza que se você aprender a se comunicar eficientemente, eu tenho certeza que 75% dos problemas que você tem no relacionamento, seja com qualquer um, você vai conseguir superar. Às vezes, não da melhor maneira possível, mas da maneira necessária, tá?
Então, eu já vou para o quinto ponto, o quinto passo. E o quinto passo é que você precisa ser capaz de mudar os próprios comportamentos negativos que você tem e fortalecer os comportamentos positivos que você tem. Tem gente que não faz isso. Tem gente que não está nem aí, faz coisa errada e ainda diz assim, o problema é do outro. Tem um comportamento ruim, do tipo de xingar, ofender, ou às vezes coisas muito piores do que isso, e ainda diz assim, não estou nem aí. Sabe? Isso é ruim para qualquer convivência. Tem aquelas pessoas que dizem, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Sabe? Aquelas pessoas que têm o complexo de Gabriela, por conta daquela novela que teve da Gabriela algum tempo atrás. Isso é errado. Essas pessoas que pensam assim, elas não entenderam um conceito muito simples, que é o conceito de que tudo muda o tempo todo. É um conceito fundamental da vida. A vida é mudança. E se você não entende isso, poxa, como é que mundo que você está? Só que o que a gente precisa aprender a fazer é gerar as mudanças que são positivas para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, para a vida da gente. Veja bem, é quase certo que quando você era criança, você gostava de coisas e fazia coisas que hoje você não faz mais, que você não gosta mais. Isso é normal, não é mesmo? Por exemplo, eu vou falar de uma coisa que eu fazia quando eu era criança. Eu assistia Power Rangers. Você lembra de Power Rangers? Eu assistia, eu adorava. Hoje eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Não gosto de ver. E eu me sinto mal quando vejo, parece muito bobo. Mas quando eu era criança eu gostava. Na adolescência, a mesma coisa. Às vezes tem um estilo de música que você gosta, um tipo de roupa que você gosta quando você é adolescente. Certas companhias que depois que você cresce, você se torna um adulto, você fala assim, nossa, que ridículo, por que eu era assim? Por que eu fazia aquilo? E você muda. O ponto é que nós mudamos e mudamos o tempo todo. Nós mudamos o jeito de ser, nós mudamos os nossos gostos, nós mudamos o nosso comportamento. E isso a gente faz quase que naturalmente e sem perceber. Isso acontece o tempo todo, com todo mundo. Então, por que a gente não pode assumir que a gente precisa continuar mudando, porém, agora, de uma forma consciente e por um objetivo valioso para a nossa vida, um objetivo benéfico, uma coisa boa para a nossa vida? Por que a gente não pode continuar mudando, porém do jeito certo? Ou você é aquele tipo de pessoa que acha que é perfeita, que não precisa mudar nada, não precisa aprender nada, não precisa melhorar em nada. É certeza, se você tiver um pouquinho de consciência, é certeza que você sabe que tem coisas que você precisa mudar. Tem comportamentos que você precisa deixar de ter e tem comportamentos que você precisa aprender a desenvolver. É certeza isso. Agora, se você não consegue perceber isso, é muito provável que você precisa desenvolver uma coisa muito simples, humildade. Porque ninguém é perfeito. Nós podemos e precisamos melhorar o tempo todo. Agora, você pode estar assim pensando, mas tudo isso que você está falando é muito legal, é muito bonito, mas fazer isso é muito difícil. E eu tenho que dizer, é difícil. Nem sempre é fácil. E para algumas pessoas é ainda mais difícil. Sabe? Tem pessoas que têm mais dificuldade do que outras. Mas com esforço e determinação é possível. Você deixar um monte de coisa de lado para focar apenas no que é importante, no que é relevante, é complicado. Porque a gente tem a sensação de que tudo que acontece à nossa volta é importante, mas não é. Você ser capaz de mudar a sua forma de pensar sobre as coisas é difícil. Porque normalmente nós acreditamos que a gente sabe o que está acontecendo à nossa volta. Mudar a nossa comunicação não é fácil. Porque, a nossa comunicação faz parte da gente. A gente aprendeu a se comunicar e a gente se comunica de determinada maneira desde muito tempo. E a gente veio escalando degraus e degraus para melhorar essa comunicação. Você era um bebê, você aprendeu a falar, depois você aprendeu a formar frases, depois você aprendeu a gesticular melhor as palavras, e assim você foi evoluindo e você se tornou quem você é, muito por conta da sua comunicação. E mudar isso é difícil. Você conseguir se controlar frente a situações estressantes, tem vezes que é impossível. Tem vezes que é impossível, mesmo para pessoas que têm um autocontrole muito grande, tem vezes que é muito difícil e a pessoa acaba estourando. Funciona assim. E você mudar um comportamento, cara, às vezes é quase impossível. É igual pessoas que querem deixar de fumar.
Olha a dificuldade que essas pessoas têm. Pessoas que querem deixar de beber, olha as dificuldades. Fumar e beber são comportamentos que acabaram se transformando em hábitos negativos, que acabaram se transformando em vícios. E é difícil de mudar isso. Só que a gente tem muitos comportamentos que não são necessariamente considerados vícios, mas que são comportamentos negativos e que nós precisamos mudar. Só que você mudar, apesar da dificuldade, é possível, sabe? Então, só que isso não depende necessariamente da capacidade que você tem de mudar, mas sim da força de vontade. Porque como é difícil, você tem que tentar até conseguir. E quando você começa a tentar fazer uma coisa para mudar um comportamento, para mudar uma coisa natural sua, você tenta uma vez, tenta duas vezes, na terceira vez você escorrega e você tem que tentar de novo. Você não pode desistir, porque não vai ser fácil. Você pode tentar fazer isso sozinho, você pode tentar vencer essas dificuldades por conta própria, ou pode ter a ajuda de alguém que saiba como gerar essas transformações pessoais na sua vida. Alguém que possa auxiliar você na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Você pode tentar fazer sozinho, ou pode buscar o apoio de alguém. Pois, se você tentar fazer sozinho, sem o apoio de uma pessoa especializada, como eu já falei, você vai ter dificuldades. Mas com alguém que possa te auxiliar, alguém que possa te ajudar a mudar, alguém que saiba o passo a passo para você conseguir ter essas mudanças, vai ser bem mais fácil. E além disso, você não vai perder tempo. Você vai fazer o que é preciso fazer. E você vai acabar fazendo, criando e gerando essas mudanças na sua vida e na sua relação com muito mais rapidez. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Algumas perguntas, na verdade. Primeira, isso faz sentido para você? Tudo isso que eu falei até agora faz sentido para você? Você consegue perceber o quanto que esse passo a passo que eu passei pode te ajudar? Se você conseguir, por exemplo, se você conseguir focar sua mente naquilo que é importante, se você conseguir mudar o seu pensamento sobre algumas coisas, se você conseguir se controlar frente a situações estressantes, se você conseguir aprender a se comunicar de forma positiva e efetiva com o outro, e se você conseguir mudar comportamentos negativos, você acha que a sua vida, que a sua convivência pode melhorar? Pode mudar? E outra pergunta, você gostou do que foi apresentado até agora? Pois, o que eu tenho para falar é o seguinte, se você gostou do que eu apresentei até agora, se você respondeu sim a essas perguntas, eu quero, a partir de agora, que você preste bastante atenção, porque eu vou apresentar para você como que você pode ter a minha ajuda pessoal e profissional nessa sua jornada de transformação da convivência. E para que você possa ter conversas agradáveis com o outro, para que você possa conseguir influenciar o outro positivamente a mudar um comportamento negativo. Então, se você respondeu que sim, agora eu vou explicar para você como que você pode ter a minha ajuda nessa jornada. Mesmo que você tenha a sensação de que não vai dar certo, que você já tentou de tudo e que as coisas são muito difíceis e que você pode não conseguir. Mesmo nessa situação, eu garanto para você que seguindo o que eu vou apresentar aqui, você pode conseguir mudar as coisas. Se você acha essa ideia bacana, se você quer saber mais sobre isso, então fique atento. Assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, eu tenho que ser sincero. Eu quero deixar um alerta aqui. Se você acha que o que eu vou apresentar aqui é alguma coisa que é de graça ou que é 10 ou 100 reais, eu sinto muito, mas não é esse o caso. O que eu vou apresentar para você aqui é um processo que você pode ter, um programa que você pode ter, que é um programa que eu ajudo, onde eu ajudo as pessoas a transformar a convivência delas. Tá? Então não é de graça, não é 10 reais, não é 100 reais. Perfeito? Tendo isso em mente, vamos dar sequência aqui. O que eu vou apresentar para você é o meu programa, o programa Viver e Conviver, tá? Onde eu vou ajudar você, como eu já falei, a focar a sua mente, a sua energia, o seu tempo naquilo que é importante para que você mude o seu futuro, para que você mude a sua convivência, tá? Para que você conquiste as mudanças que você deseja para a sua convivência. Eu vou te ajudar a mudar a sua mentalidade para você entender quais são as atitudes e comportamentos que você precisa desenvolver. Eu vou ajudar você a se controlar, entendendo por que certas situações te influenciam de forma negativa.
Eu vou te ajudar a melhorar a sua comunicação para que você consiga tratar de assuntos difíceis e ainda assim ter a atenção do outro. E eu vou ajudar você também a eliminar comportamentos negativos e também aprender como desenvolver comportamentos mais positivos e melhores para a sua relação. Com isso, com o desenvolvimento desses pontos, você será capaz de direcionar a sua atenção para aquilo que é realmente importante para a sua vida. Você vai parar de perder tempo com as situações estressantes e desnecessárias. Você vai conseguir assumir o controle da sua vida, tomando para si o poder de gerar as mudanças que você deseja. Você conseguirá fortalecer cada vez mais as qualidades pessoais que você já tem, ou seja, os seus pontos fortes. Você será capaz de evitar com facilidade situações estressantes e desagradáveis. Você conseguirá evitar as influências negativas e se sentirá muito mais calmo e tranquilo. Você aprenderá como diminuir significativamente os desentendimentos e as brigas. Você conseguirá ter a atenção do outro e você vai conseguir influenciá-lo positivamente com isso. Você se tornará muito mais capaz de gerar as mudanças que você deseja para a sua relação, fortalecerá a sua motivação para enfrentar as dificuldades que possam surgir. Agora, quanto que vale para você conseguir transformar a sua vida? Quanto que vale para você ter uma boa convivência com as pessoas à sua volta? Quanto que vale para você conseguir melhorar a sua relação? E além disso, eu vou disponibilizar, além do processo todo, além do programa completo que você vai ter comigo, eu vou disponibilizar 2 bônus incríveis, onde o primeiro treinamento é o poder da empatia, onde você aprenderá como entender melhor as emoções do outro, o ponto de vista do outro, e assim você vai conseguir ter uma conexão, gerar uma conexão emocional cada vez maior entre vocês. O segundo bônus é o meu e-book Relação em Crise, onde você aprenderá ainda mais sobre comunicação, sobre inteligência emocional, sobre como melhorar a convivência, tá? E o que você precisa saber, o que você precisa fazer para participar desse programa comigo? Você precisa, primeiro, preencher um formulário de avaliação, porque eu não vou fornecer esse programa para todo mundo, tá? Eu vou avaliar pessoalmente cada um desses formulários que forem preenchidos. Depois disso, eu vou entrar em contato pessoalmente com a pessoa que enviou o formulário. Eu vou entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. A gente vai agendar uma entrevista para a gente se conhecer melhor, para a gente entender melhor como que vai funcionar tudo isso, e depois disso a gente pode trabalhar junto, a gente pode começar a trabalhar junto. Então veja bem, você vai preencher um formulário, eu vou avaliar esse formulário e depois disso eu vou entrar em contato com você, a gente vai agendar uma entrevista para que então, depois disso, a gente possa começar a trabalhar junto. Perfeito? Isso eu estou fazendo porque, primeiro, não é todo mundo que realmente está disposto a fazer o que deve ser feito, tá? E outra, eu não quero perder o meu tempo e eu não quero que você perca o seu tempo com uma coisa que não é importante para você, perfeito? Agora, eu tenho que deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, eu tenho pouquíssimas vagas para preencher e porque o meu tempo é bastante limitado e eu acho que o tempo de todo mundo hoje em dia é limitado. Para ser bem sincero, eu tenho só 4 vagas. Eu tenho só 4 vagas liberadas. É claro, como o processo acontece e acaba, as vagas vão surgindo, mas no momento eu tenho apenas 4 vagas. Como eu estou liberando esse vídeo agora, é muito provável que as vagas vão acabar mais rápido ainda, porque eu nunca tinha feito uma divulgação desse tipo, mas agora é muito provável que as vagas vão diminuir ainda mais. Segundo ponto, eu vou escolher as pessoas para fazer a entrevista baseado em ordem de chegada dos formulários, ou seja, quem preencher o formulário mais rápido, eu vou provavelmente fazer a entrevista mais rápido, e também baseado no momento de cada pessoa, ou seja, no que eu perceber das respostas, coisa do tipo, se a pessoa realmente está empenhada, se a pessoa realmente quer mudar alguma coisa, se a pessoa entende essas mudanças, se a pessoa... esse tipo de coisa, tá certo? Agora, o valor total desse processo é de, primeiro, R$ 1.500 pelo processo, R$ 197 pelo bônus O Poder da Empatia e R$ 47 pelo bônus do e-book Relação em Crise. Tudo isso dá R$ 1.740. Esse é o valor total desse programa. Porém,
apenas para aquelas pessoas que realmente estão interessadas verdadeiramente em mudar as coisas, né? Vão preencher o formulário e vai participar dessa entrevista. Apenas para essas pessoas eu vou dar um desconto gigantesco, que é um desconto de R$ 845. Ou seja, de R$ 1.744, você vai precisar investir apenas R$ 899 para participar de um programa que pode mudar a sua vida. Agora eu quero destacar o seguinte: o programa é para pessoas que, primeiro, estão dispostas a fazer o que deve ser feito. Segundo, querem verdadeiramente transformar positivamente a sua vida. Estão dispostas a assumir a responsabilidade de transformar o futuro delas. E já estão cansadas de tantos problemas e sofrimentos na convivência. O programa é para essas pessoas. E o programa não é para pessoas que querem uma solução rápida para tudo o que acontece na vida delas, não estão dispostas de se esforçar para mudar a si mesmas, dão desculpas para justificar a sua falta de ação e não fazer o que é preciso, e pessoas que preferem continuar reclamando da vida ao invés de lutar pela vida que deseja. Essas pessoas que têm esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse programa não é para elas. Tá? Em qual desses dois grupos de pessoas você acha que se encaixa melhor? Vê como que acontecerá esse processo. O processo acontecerá da seguinte forma: são 6 encontros que nós iremos combinar pessoalmente o dia da semana e a hora. Tá? Então esse programa todo acontecerá em 6 encontros. Muito provavelmente um encontro por semana, mas isso depende, primeiro, da minha agência, da minha agenda, da minha disponibilidade e, óbvio, também da sua disponibilidade. Se você tiver um horário que não encaixa com o meu, nós teremos que enquadrar isso aí da melhor maneira possível. Hoje, atualmente, eu só tenho vaga para atender à noite. Tá? Eu não sei como vai ser daqui a alguns dias, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas hoje eu só tenho vaga para atender à noite. Tá? Eu tenho que olhar na minha agenda o dia e o horário que eu tenho para atender. E se você conseguir se encaixar nisso, ótimo. Perfeito? Eu já estou deixando isso bem claro. Esse processo será online. É óbvio, eu não sei onde você mora, mas eu moro em Uberaba, Minas Gerais. Talvez você more, sei lá, no Maranhão. O processo é online, então dá para a gente fazer esse processo tranquilamente. Onde a gente vai usar a ferramenta ou o Skype, por exemplo, ou alguma outra ferramenta, mas hoje eu atendo através do Skype. Em último caso, em situações realmente, digamos assim, fora do padrão, a gente pode fazer esse encontro via WhatsApp, ou seja, a gente pode fazer via videochamada no WhatsApp, mas isso é em último caso, e se for um caso extremamente, muito fora do comum, pode ser até por telefone mesmo, sem problema nenhum, mas é em último caso mesmo, tá? Normalmente é via Skype, perfeito? Os bônus vão ficar disponíveis numa plataforma onde você vai poder acessar esses bônus. Os bônus têm um prazo para liberar para você, um prazo de 8 dias. Por quê? Porque você pode pagar pelo processo, você vai poder participar da primeira sessão e você pode falar assim: eu não gostei disso, não é para mim, eu acho que não vai funcionar. Beleza, sem problema nenhum. Se for esse o caso, você pode ter o seu dinheiro de volta. Eu vou liberar o seu dinheiro, vou estornar o seu dinheiro, sem problema nenhum. Você paga, não gostou, eu devolvo o seu dinheiro, tá? Depois da primeira sessão, 7 dias, você tem essa opção, perfeito? Então não se preocupe, caso você fale assim: eu não gostei, eu vou perder meu dinheiro. Não vai. É muito pouco provável que isso aconteça. Até hoje nunca aconteceu de alguém precisar, não gostar da sessão, não gostar do programa e pedir o dinheiro de volta. É muito difícil. Mas se isso acontecer nos primeiros 7 dias, ou seja, depois da primeira sessão, depois do nosso primeiro encontro, você pode falar assim: não é o que eu quero, e aí você pede o seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum, perfeito? Mas os bônus só serão liberados depois desses 7 dias, tá? Então será liberado no 8º dia. Aqui eu quero que você entenda qual é a minha responsabilidade e qual é a sua responsabilidade nesse processo de evolução pessoal. A minha responsabilidade nisso é auxiliar você na busca do melhor caminho para a sua jornada de transformação. Será de dar alternativas para você quando parecer que não tem mais jeito, quando você se sentir perdido: eu não sei o que fazer.
eu vou tentar mostrar para você algumas alternativas do que você pode fazer, mas ainda assim caberá a você seguir o caminho que você quer seguir. A minha função não é de falar para você o que você deve fazer. A minha função é de lhe mostrar alternativas, tá? A minha outra função será de ensinar você estratégias e ferramentas práticas para que você possa seguir o seu caminho com as suas próprias pernas depois do processo terminar. Porque não adianta nada você passar por um processo e você ficar dependendo daquele processo. Não, você vai passar por um processo e no decorrer do processo, no decorrer do programa, você vai aprender ferramentas e estratégias para que depois dele você consiga fazer tudo por conta própria. Você consiga superar as dificuldades da convivência sozinho. Perfeito? Agora, a sua responsabilidade nesse programa será de você se esforçar ao máximo para conseguir colocar em prática o que for orientado durante cada um dos encontros. Será de aceitar que os problemas e dificuldades existem, eles não vão sumir do nada e que, é você quem precisa mudar as coisas, você quem precisa fazer o que deve ser feito e que o mundo, a vida não é um mar de rosas, mas que as suas ações podem mudar essas coisas, mesmo sendo difíceis. E será de entender que quem tem que fazer o que deve ser feito, quem tem que mudar o que deve ser mudado, é você, óbvio, com o meu auxílio, com a minha ajuda. Agora, esse é o meu convite para você. Se tudo isso que eu falei para você faz sentido, se você quer realmente transformar a sua vida, transformar a sua convivência, eu espero que você preencha o formulário e me envie, para que a gente possa fazer uma entrevista e trabalhar juntos para gerar essa transformação para você, na sua vida. Você quer realmente transformar positivamente a sua convivência? Você quer ser capaz de mudar a sua vida a partir de hoje? Se sim, eu espero o seu contato. Vai lá e preenche o formulário que eu vou fazer o meu melhor para conseguir ajudar você nesse processo de transformação e mudança pessoal. Perfeito? Era isso que eu tinha para falar com você. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. E o link para você preencher o formulário eu vou deixar aqui embaixo. Tá? Vai ter um link aqui em algum lugar dessa tela, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas vai ter um link aqui em algum lugar, você você clica nesse link e lá você vai poder preencher o formulário, perfeito? Mais uma vez, era isso que eu tinha para falar com você, até a próxima, se Deus quiser, tchau!